Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa discussão que está bem quente no mundo jurídico. É verdade. Inspirada, por uma análise do André Medeiros, lá da Advoco Brasil. Ele questiona essa onda de SDR, LDR, BDR na advocacia. Uhum. Será que é uma evolução que veio para ficar? Ou é só, assim, uma tendência passageira, uma modinha que a gente importou do mundo das empresas? É uma ótima pergunta para começar. Pois é. O contexto, bom, a gente já conhece um pouco. O cliente de serviços jurídicos mudou. Está mais digital, busca personalização. Sim, totalmente. E isso força os escritórios a repensar, como abordar, como criar relacionamento. Então essa nossa exploração hoje vai tentar desvendar um pouco esses argumentos do André Medeiros. E a questão central que essa análise da Advoco Brasil coloca é justamente essa, né? Será que esses papéis SDR, LDR, BDR, que são super comuns, sei lá, em tecnologia, Exato. eles se encaixam mesmo no universo jurídico, onde no fundo o que conta é a confiança, é o relacionamento pessoal, muitas vezes, de longo prazo. Perfeito. E só para a gente alinhar aqui rapidinho o que são essas siglas, Conforme o material do André descreve, o LDR, Lead Development Representative, Isso. seria aquele que faz a primeira qualificação, sabe? Vê quem baixou o material, visitou o site, o interesse inicial. Um primeiro filtro, digamos. Isso. Aí vem o SDR, Sales Development Representative, que pega esses leads mais quentes e tenta marcar uma reunião, uma conversa com os advogados. Ok. E tem o BDR, Business Development Representative, que é mais focado em buscar ativamente, novas oportunidades, talvez parcerias estratégicas. Prospecção mais ativa, né? Exatamente. É aí, então, que a análise do André Medeiros entra com a atenção principal. Ele levanta a ideia de que trazer esses modelos direto do mundo corporativo pode ser meio forçado. Uma tentativa forçada, como ele diz. Isso, porque o serviço jurídico, bem, não é um software, não é um produto de prateleira, né? A advocacia depende fundamentalmente de confiança, de conexão humana. Uhum. E um processo muito mecanizado, focado só em volume, pode acabar minando justamente essa base. Tem até uma frase forte no material, algo como: advogado que pensa como vendedor esquece que o que fideliza não é o pitch. A confiança. Lembra dessa parte? Impactante. Exato. Mostra bem o risco. Mas o artigo também não joga tudo fora, Ele aponta que, talvez, com adaptação. Sim, ele não é radical. A análise sugere que pode haver espaço, mas assim, com muito cuidado. Não dá para só copiar e colar. E quais seriam as condições para isso funcionar, segundo o texto? Bom, a adaptação seria a chave. O LDR, por exemplo, talvez só faça sentido se o escritório tiver um volume assim gigantesco de contatos muito frios, sabe? Que precisam dessa triagem para não afogar a equipe. Entendi. Para não perder tempo. Isso. O SDR poderia funcionar se for para fazer uma qualificação mais humana, um filtro que ajude o advogado a focar em conversas mais produtivas, mas sem parecer um robô, né? Mantendo a pessoalidade. Exatamente. E o BDR, esse exigiria, segundo a análise, que o escritório já tivesse uma autoridade bem construída e uma estratégia de crescimento muito clara, não só sair atirando para todo lado. Faz sentido. E sobre o BDR, o material levanta uma coisa interessante sobre essa busca por novos horizontes, Um paradoxo. Isso, é um ponto ótimo. Na advocacia, as fronteiras, seja pela especialização, seja por questões éticas mesmo, são mais delimitadas que em outros mercados, né? Com certeza, o BDR corporativo às vezes vai desbravar um mercado totalmente novo. Na advocacia, se essa expansão for muito agressiva ou sem foco, só para gerar volume, pode acabar diluindo a especialização, comprometendo a qualidade. Até a reputação, né? Com certeza, a reputação. A análise questiona isso. O foco é ter mais leads a qualquer custo ou construir clientes com os quais você estabelece relacionamentos duradouros. São coisas diferentes. E o André Medeiros também toca naquele ponto sensível. A aversão que muito advogado tem à palavra venda. Aquele medo de parecer que está mercantilizando a profissão. Ah, sim. Um clássico. Mas o artigo provoca, né? Como é que se advoga sem cliente? Como é que se constrói relevância sem que as pessoas te encontrem? Talvez seja preciso dar um novo significado para essa venda no direito. Sem dúvida. O material vai por aí. Sugere que vender na advocacia não precisa ser essa coisa agressiva de pressão. Deveria ser sobre comunicar o valor do seu trabalho de forma clara, mostrar sua expertise. E construir confiança, né? Volta sempre nisso. Sempre. Seria mais uma aproximação estratégica do que uma agressão comercial, entende?
Se o escritório tem dificuldade em atrair ou converter quem se interessa, talvez o buraco seja mais embaixo, não só na falta de um processo de vendas. O que nos leva, então, à mensagem central que parece emergir dessa análise da Advoco Brasil, que a inovação de verdade talvez não esteja em adotar essas siglas, esses fluxogramas. Exatamente. A análise argumenta forte que a evolução mais importante para a advocacia hoje passa por humanizar ainda mais o jeito de atender, aprofundar especialização de verdade e construir autoridade de forma consistente e estratégica. Uhum. O artigo é bem direto. Se um escritório sente que precisa de um SDR para convencer alguém a marcar uma consulta, talvez o problema real seja a falta de autoridade que ele tem no mercado. E não a falta do SDR em si. Isso, porque quando a reputação e a confiança já existem, a prospecção fica muito mais natural, mais fluida. Entendi. Então, para resumir, a visão que o André Medeiros traz nessa análise. A advocacia precisa, sim, de novas formas de conexão no mundo digital. Mas a resposta talvez não seja só copiar modelos de vendas focados em volume. Certo. SDR, LDR e BDR podem ser ferramentas. Podem. Mas só se forem muito bem adaptadas à cultura, à ética da profissão e nunca como um substituto para o essencial. O foco tem que ser construir uma prática com alma, personalidade e valores, como ele conclui. E fica uma reflexão final importante, né, que vem desse material todo que a gente discutiu. Será que toda essa conversa sobre implementar SDR, LDR, BDR não está, em alguns casos, funcionando meio como uma cortina de fumaça? Como assim? Será que não está escondendo desafios mais profundos dos escritórios? Tipo, um receio de se expor para construir autoridade de verdade, ou a dificuldade de definir um posicionamento claro que realmente diferencia o escritório no mercado? Uma questão mais de base, então. Exato. A pergunta que fica é: onde colocar a energia? Em importar siglas ou em fortalecer os pilares da confiança e da relevância, que são, afinal, a essência da advocacia? Fica aí para a gente pensar.